A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos, Futebol em Rede entrevista hoje com mais um grande personagem. Fábio Seródio e o Fred Batalha estão exagerando. Rapaz. Cada vez mais nobre esse programa aqui. Programa entre amigos, eu, Fábio Seródio, a gente sempre convida gente do esporte, gente da imprensa, para a gente discutir, aprender um pouco mais. Ô, Fábio Seródio, o cara que está aí na tela, que todo mundo já está vendo, eu estava vendo a idade dele aqui, só eu que fico velho, né? Porque o cara tá bonito, parece um galã de novela, é uma das pessoas que eu mais respeito, mais admiro. Nunca vi esse cara bravo, pelo amor de Deus. Mas olha, você gosta do Tino Marcos, ou Fábio Seródio? Puxa, eu gosto. Não só gosto, como aprendi muito com ele, observando o trabalho dele, um cara sensacional. Todo mundo já está vendo quem é, Tino Marcos Batista Fernandes. Por incrível que pareça, eu apostava que eu era mais velho que ele, mas ele é mais velho que eu. Essa carinha de menino. Um cara que, olha, é a cara da seleção brasileira na Globo. É um cara que, como profissional, a gente não tem palavras para ficar descrevendo, senão ficar aqui só apresentando ele. Um sujeito sensacional. Quartarolo, como você é mais íntimo do homem, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta a ele. Ô, Tino, primeiramente só queria te agradecer por ele alisa e eu bato, né? Tá? Eu sou o delegado bonzinho, o policial bonzinho, ele é o maldoso, ele é o ruinzinho. Primeiramente, agradecer sua presença, muito legal te ver, a gente via você sempre na TV, né? Mas não conversava há muito tempo, mas eu te agradeço demais e repito o que já falei, né, para muita gente e falo para você também. Seja muito feliz, Tino Marcos, nessa sua nova empreitada e a gente vai falar muito sobre isso. Obrigado por aceitar falar com a gente. Meu querido Quartarolo, meu querido Fábio, muito obrigado por me convidar. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, muito à vontade. Acho que essa nossa classe de jornalistas esportivos, ela desfruta de situações que envolvem alegrias e dificuldades. A gente juntos certamente já pegou chuva, Quartarolo, a gente juntos certamente já riu de alguma coisa ali na beira de um time entrando em campo, e a gente viaja e a gente convive em outros lugares, isso vai criando, acho que dizer a palavra família é muito forte, mas é algo próximo disso, de um carinho recíproco de pessoas que têm a mesma estrada, né? E que, portanto, encontram muitas semelhanças e muitas coisas em comum. Por isso estou aqui com muita alegria. Por isso, sou grato à vida de ter me colocado nessa estrada do jornalismo esportivo. Obrigado a vocês. Esse cara é um cara legal. E aí, bonito e educado. Fala a verdade. Mas, eu vou começar a agitar um pouquinho esse negócio. Olha lá. Porque o Tino Marcos começou em 1986 na TV Globo. Mas antes ele trabalhou no Jornal de Esportes. E eu morei no Rio em 1985. Então, eu cheguei a ler alguma coisa dele sem saber que era ele. Depois ele entrou na Globo e foi um sucesso inegável, que todo mundo conhece. Mas, Tino, olhando o seu começo de carreira, algumas entrevistas que você também deu, você disse que era um cara apaixonado por esporte desde o começo e que frequentava o Maracanã. Eu também. Aí eu fiquei pensando assim, tem uma pergunta para fazer que é extremamente idiota, mas devo fazê-la, não devo fazê-la, devo fazê-la, não devo fazê-la, vou fazer. Se você frequentava o Maracanã para o Vasco, você não torcia. Você torcia para quem? Tô falando. Mas o Vasco jogava no Maracanã. O Vasco ficou muito tempo em São Januário quando eu era pequeno. O São Januário ficou fechado durante muito tempo. O Vasco foi muitas vezes ao Maracanã, viu? Mas não era o Vasco que eu ia ver. Vi o Vasco muitas vezes jogar. Mas o meu pai faleceu agora em novembro passado. Ele era uma das pessoas mais apaixonadas por futebol que eu conheci na vida. E um dos melhores olhos também para o futebol, um cara que via muito bem futebol, enxergava nuances ali do jogo, enfim, muito aprofundado, assim, meu velho, nesse tema de futebol. E por isso, eu muito influenciado por ele, também me apaixonei desde pequeno. A essa altura, eu vou dizer aqui pela primeira vez, eu sempre disse
Eu sempre respondi essa pergunta, Fábio, com uma resposta honesta, uma resposta verdadeira, porém em forma de piada. As pessoas me perguntam qual é o seu time e eu digo, meu time é Real Madrid. Ah, mas não é isso que eu queria ouvir, pô, não é esse negócio. Mas aí eu explico, e é pura verdade. O meu pai veio de Madrid com 21, 22 anos. Ele era sócio do Real Madrid, viu aquele... Olha aí, olha lá, Madrid! Poxa vida! Ah, não ficou muito claro, então vamos ver se é o melhor. Que isso, rapaz! Sensacional! Vamos negociar esses caderninhos aí. Que esse negócio... Mas, enfim, ele veio para o Brasil, apaixonado por futebol, teve que vir em consequência da guerra civil lá, com meu avô, que ficou preso na época, quase morreu, enfim, é uma outra história, mas ele veio com a família, louco por futebol, foi ao Maracanã, sem saber de nada. O primeiro jogo era um Flamengo e América, decisão, se não me engano, do tricampeonato de 55. Foi o primeiro jogo que eu fui no Maracanã também, Flamengo e América. Olha. O Merica jogava, foi um gol de pênalti de Zico, o Flamengo 1-0. Olha só, Merica jogar, lembrou do Merica, hein? Grande Merica. E aí meu pai se torna o Flamengo ganha por 4-0 ou 4-1, 4 gols do Dida, e ele se torna um fanzaço do Dida e se torna, a partir dali, o rubro-negro doente. E passa a frequentar os jogos do Flamengo de uma maneira, assim, impressionante, assim. Ao longo do ano, ele não perdia, se perdesse 1 ou 2 jogos, era muito, era com chuva, sem valer nada, em Campo Grande, e lá estava meu pai, e me levando junto. Então, eu, pela primeira vez estou contando essa história, porque eu acho, gente, amigos, que a gente, como repórter, que fui, a gente tem que ter a liberdade de andar por todos os lugares com naturalidade, com desenvoltura. E quando a gente revela o time da gente, isso muitas vezes põe em risco a nossa própria pele, assim, vocês sabem disso. Muitas vezes a identificação com um determinado time coloca um repórter em situação de risco se ele estiver no meio de uma galera ruim de uma outra equipe. Não deveria ser assim, mas assim é. Então eu sempre procurei me preservar, até porque também as pessoas poderiam dizer que você falou assim porque torce, e falou assado porque é contra e tal. Mas enfim, levado pelo meu querido pai desde pequeno, eu aprendi a ser rubro-negro com ele, vi o Zico desde os primeiros passos do Zico, no que era o juvenil, não existia a categoria júnior, era do juvenil para o profissional, e depois conheci o Zico já como repórter, então eu vi inteiro assim, aquela carreira maravilhosa. Então é isso, Fábio, te respondendo assim, de maneira bem honesta, e pela primeira vez, eu acho que agora não tem mais problema, porque agora não tenho a perspectiva de correr esse tipo de risco. E também chegando uma hora também que está tudo certo, né? Está tudo bem. Então sou sim, Fábio. Graças aos nossos pais, né? Eu sou santista porque meu pai era palmeirense e ficava ouvindo o rádio lá em Piracicaba e no fundo os caras que faziam o posto lá em Santos gritavam assim: gol de Pelé, gol de Douglas, gol de Léo, gol de Edu. Esse é o meu time, né? Claro. Até para contrariar meu pai. E acho que daí também que eu me apaixonei por rádio, né? Porque eu ouvia aquele radião grandão, em onda curta, que o som subia, descia, o gol via pelo meio, era fantástico, e a gente se divertia. Mas, para mim, aqui em São Paulo, dizer que sou santista é mais fácil, eu admito isso, porque o Santos é um time do litoral, se fosse dos 3 aqui de São Paulo, seria também complicado, eu admito isso, hoje ainda mais. Mas uma coisa que eu sempre falo, eu acho, não sei se você tem essa sensação, depois que a gente trabalha tanto, com tanta gente no futebol, cobrindo tantos times, conversando com tanta gente, e conhecendo tanta gente boa que vive, porque todo mundo acha que tudo está errado, mas eu ainda sou meio inocente, e eu acho que a grande maioria das pessoas é formada por gente boa, e com seus defeitos, é claro, como todos nós temos. Então, eu sempre digo o seguinte, você tem a sua torcida, eu torço pelo Santos. Mas, por exemplo, nesse momento, não vai ficar bravo comigo, mas eu tenho um carinho muito especial pelo Abel Braga, vou torcer para ele ganhar. Mas eu também tenho nego no Flamengo, que eu gosto, gente no Flamengo, melhor dizendo, que eu também gosto. Então você não torce mais só pelo time seu, você torce pelas pessoas. Acontece com você também? Sem dúvida nenhuma, você tocou num ponto que é essencial nessa nossa caminhada como repórter. Eu, quando era repórter de jornal, eu cobri América durante um tempo, né? Então o América ele tinha um tamanho muito maior do que tem hoje,
mas também não era não desfrutava do espaço que os 4 grandes do Rio tinham. Então, a gente que cobria a América, e o América sempre foi considerado meio que o segundo time de todo mundo no Rio, né? Considerado o time mais simpático e tal, talvez até por isso também. O fato é que eu torcia pelo América muito. Por quê? Porque, lógico, o bom desempenho do América, o sucesso do América, significava mais espaço para eu escrever, para eu poder contar minhas coisas ali e tal. Então, a gente se envolve, sim, e é exatamente o que você falou. A gente se envolve a partir de pessoas, e essa questão clubística, ela meio que se esvai quando você opera ali por dentro, né, do futebol, vendo, se decepcionando às vezes com alguém que veste a sua camisa ou que representa o seu clube, e se entusiasmando com outros exemplos em outros lugares, porque você está vivenciando aquilo de perto. E, no fundo, isso é assim mesmo, né? Esse negócio da torcida é um grande, muito interessante, esse fenômeno psicológico da cabeça de todos nós. Nós, brasileiros, então, a gente sempre torce, né? Eu sempre digo isso, assim, que eu acho que é diferente, que tem muita gente que, em outros países, a gente viajou tanto e viu tanto, eu tenho família na Espanha, enfim, e eu vejo que às vezes as pessoas veem esporte por ver. O brasileiro, em geral, ele senta para ver um jogo de tênis, jogo de basquete, e cutuca o outro e fala, tá torcendo para quem? Nós vamos torcer para quem? Porque é a essência da gente, a gente tá no nosso sangue torcer, né? Escolher um lado e vamos com ele. É parte do fascínio que tem o esporte, é parte do fascínio que tem o futebol, né? O bacana é quando fica, na esfera do lúdico, na esfera do alegre, da leveza, porque o esporte é para isso, né, gente? O esporte é para trazer leveza, para trazer diversão, entreter a gente nesse mundo já tão difícil, tão pesado, né? Tino, eu sou um franco admirador do teu trabalho. Eu brinquei aqui, você é a cara da seleção brasileira na TV Globo. Eu não consigo lembrar a Copa do Mundo falando de seleção brasileira sem a tua passagem, no mínimo. E de todas as Copas, você trabalhou de 94 a 2018 fazendo Copa pela Globo, cobrindo seleção brasileira pela Globo. Eu vou te confessar uma coisa, eu não fiz a Copa do Mundo de 98, eu trabalhei de bastidores, como o Quartarolo bem sabe. Mas eu fui conhecer o Stade de França lá em Paris e andei por aqueles corredores imaginando tudo aquilo que aconteceu na final contra a França, Brasil e França. Foi a final mais dolorida para trabalhar que você encarou em todas essas Copas do Mundo, Tino? Olha, Fábio, tratando de final, sem dúvida nenhuma. O 7-1 tem cara de final, né? É um desastre, assim, do tamanho de uma final de Copa do Mundo. Portanto, a sensação, né, do 7-1 é muito mais forte de sacudir tudo e tal, do que aquela derrota no Stade de France. Mas, sem dúvida, aquilo lá, pô, cara, a gente tinha uma convicção que, sei lá, eu tinha um sentimento de que o Brasil ganharia, e tudo aquilo que aconteceu naquele dia parece que fez a seleção perder o fio. A gente vê muito isso no futebol, né, Quarta? Você que acompanha há tantos anos, a gente vê que as equipes têm coisas assim, às vezes tem algo que faz a concentração acabar, o padrão de jogo escapulir, e ali, queira ou não, aquele episódio do Ronaldo transtornou, né? Influenciou, impactou a seleção de alguma forma, e depois o desenho do jogo também, a história do jogo também, levando logo um gol e tal, enfim, e aí isso aí Mas foi uma vitória, uma derrota muito dura mesmo. Deixa eu só te corrigir, porque pô, são 8 Copas do Mundo, a primeira foi em 90. A sofrida Copa da Itália. É que a gente quer esquecer de 90. Imagina, né? Mas o melhor jogo foi contra a Argentina e a gente acabou eliminado. Ô, Tino, você sabe que esse negócio de Copa de 98, o problema do Ronaldo, né? E você estava lá também, e eu estava no estádio, e daí você ficava, vai jogar o Edmundo, não vai, o Ronaldo, aquela coisa toda. E a gente não entendia, como leigo, como é que o time se desarvorou, tipo assim, por causa, entre aspas, desse problema. Se o cara chegou e jogou, né? Uhum. E 2 ou 3 semanas após, eu voltei ao Brasil, e tivemos na redação da Jovem Pan, onde eu trabalhava, um companheiro nosso, meia-idade, que tinha um problema, e ele caiu lá e ficou realmente com espasmos, sabe? Você sabe que o resto do dia para nós não foi igual. A gente não conseguia concatenar as coisas, sabe? Tinha que cobrir o cara em várias situações, que era um cara importante, não vou falar o nome, por respeito a ele, mas aí muitas pessoas usaram a seguinte frase: foi isso que aconteceu naquele dia. Que é muito difícil
sabe, você conviver com aquilo, ver acontecer, e você não saber o que fazer, porque eu não sabia, né? O César Sampaio que salvou o Ronaldo lá. Mas eu imagino como é que foi aquilo para o elenco todo. Claramente, aquilo mexeu com o time. Não sei se ia ganhar sem aquilo, mas realmente, porque a França também era um time respeitável, e o Zidane, maravilhoso. Mas a gente sentiu isso de perto poucas semanas depois, viu, Tino? Exatamente, Quartarolo. Esse exemplo é muito interessante, e isso em relação a qualquer um, né? A qualquer pessoa que esteja ao seu lado, isso te impacta, te choca, te sensibiliza. Agora, você imagina num elenco que tem na figura do Ronaldo o seu principal jogador, a maior referência da equipe. Na final. E na final, e horas antes. E aí o cara sai, e, nossa, é uma história realmente tão assim, parece inverossímil, parece impossível de acontecer, que as pessoas se perguntavam muito. Isso deve ter acontecido muito com você, depois daquela Copa. Comigo era demais, assim, para todo lado que eu ia, as pessoas falavam, mas vem cá, o que de fato aconteceu? O que... Rapaz, mas me perguntavam tanto, enchiam tanto o saco com essa pergunta, que eu, em determinado momento, eu cheguei a dizer assim, rapaz, eu sei o que foi, mas eu não posso dizer, eu não posso falar. Aí virou perseguição com ele. Quartarolo, talvez você não saiba, mas esse estilo atleta do Tino Marcos tem razão de ser. Você parou de correr maratona? Você me respeite, viu, Cerone? Você parou de correr maratona? Fora também é forma. Era eu, então. Eu não parei. Se eu parei de correr? Não parei, não. Não parei, não. Eu tô cada vez mais devagar, cada vez mais pangaré, com lesões crônicas que eu vou levando daqui e dali, mas, rapaz, eu sou muito disciplinado com atividade física, eu sou mesmo. Isso aí, eu sou um cara que sempre tentei administrar o tempo, às vezes não dá, né? Na loucura que a gente vivia como repórter e tal, muitas vezes não dá, e às vezes você vai violentar o corpo se você quiser fazer atividade física sem dormir ou coisas do gênero, né? Mas eu gosto muito, eu dedico um tempo todo dia a isso, sim, mas devagarzinho. Igual você, Quartarolo. Eu preciso aprender com ele, viu? Mas, rapaz, chega em casa, tira o sapato, tem uma preguiça de sair. Eu já estou evoluindo, eu sou pangaré antes dele. É verdade. Pelo menos um furo você deu, chegou antes com o pangaré. O negócio é o seguinte, Tino, uma pergunta que você responda como você quiser, até por grande respeito. Você trabalhou muito tempo na Globo, como disse o Seródio, você era a cara da Globo, juntamente com o Galvão, com aquela grande equipe, muitos companheiros excelentes continuam por lá. Você era a cara da Globo no esporte. Tino Marcos, Rede Globo, né? Como o Vanderlei Nogueira, por exemplo, é a cara da Jovem Pan até hoje. E isso é muito legal, né? Eu trabalhei muito tempo numa emissora só, e de repente é uma ruptura. Foi uma decisão sua? Você achou que tinha acabado? Esse chega não é um chega triste, basta, né? Basta, não quero mais. Não, vou viver de uma outra forma, e tenho outros projetos na vida. Era o momento, ou você percebeu que as coisas iam mudar? Enfim, como é que foi? Como está sendo, na verdade, né? Eu presumo. Essa passagem, porque a ficha demora um pouquinho, né? Acho até que teve dia que você acordou e falou, bom, vou fazer minha matéria, vou para a Globo, mas acontece. E como é que vai estar sendo essa fase de transição para um novo momento que eu tenho certeza vai ser salutar e com muito sucesso? Olha, Quarta, tem sido dias muito emotivos para mim, assim, porque eu estou reencontrando, né, recebendo mensagens de pessoas, muitas eu não via há muito tempo, e me relembram coisas, e enfim, colegas me mandam textos emocionadíssimos, assim, então eu fiquei muito, brinquei com os amigos, falei assim, pô, como se tivesse dado uma morridinha e conseguisse ver tudo assim que estivesse acontecendo depois, porque eu não imaginava que isso pudesse ter uma repercussão como teve e tal. Mas, e muita gente se surpreende mesmo, né, e eu acho, assim, mal comparando, assim, quando a gente tem uma morte prematura, aquilo chama muito mais atenção, evidentemente, do que uma morte de uma pessoa muito idosa, que é algo mais natural. Quando a gente vê alguém tomar uma decisão, assim, considerada prematura, do ponto de vista externo, mas por quê? Por que não esperou mais?
também chama talvez mais atenção do que se for uma pessoa já de idade, que vai terminando o seu ciclo e tal, como algo esperado, né? Eu sempre tive um desejo que eu não sabia se eu ia poder realizar. Às vezes a gente tem que comer o que está na mesa, tem que agir na vida de acordo com o que tem. Então, assim, não é algo que eu tivesse certeza de que pudesse fazer. Mas eu projetava uma saída da minha história com a TV Globo, uma separação dessa história, o fim desse ciclo, da melhor maneira possível, assim, da maneira mais alegre, como se fosse um casamento que não tivesse tido grandes desgastes e que, muito antes deles acontecerem, assim, a gente vai cada um para o seu lado e os dois seguem felizes. Então foi um pouco isso, assim, eu fui me programando, isso é uma decisão que vem sendo amadurecida, são vários e vários aspectos, sabe, amigos, que me levaram a essa decisão. Minha esposa se aposenta esse ano, eu não sei se eu estou aposentado, acho que não, vou trabalhar, tenho já recebido várias sondagens, até proposta mesmo concreta e tal, mas não quero nada por enquanto, então vou cuidar da minha família sim e tal, mas minha esposa, por exemplo, se aposenta, eu perdi os meus queridos pais no ano passado, era alguém com quem eu tinha uma energia muito grande, uma despesa também para cuidar deles, estavam muito velhos, então a minha vida ficou um pouco mais tranquila, assim, para poder viver outras experiências. E eu vou confessar a vocês também que eu acho que o modelo de cobertura, para alguém que já está há tanto tempo nessa estrada tão apaixonante da reportagem, o modelo de cobertura ele foi ficando muito estreito, né, na relação nossa, imprensa, e fontes do futebol, e a gente que viveu outras eras de entrar em vestiários, perguntar tudo o que queria para todo mundo em cada treino. Eu sei, evidentemente, que eu não quero ser aquele cara que diz assim, no meu tempo as coisas eram muito mais legais, eu não gosto desse discurso, e é muito por isso assim também que eu decidi antecipar um pouco essa decisão, antes que começasse eu a ficar mais rabugento, de falar assim, pô, mas que coisa enjoada, tem que fazer essas entrevistas desse jeito, ou não faz entrevista, ou o treino é fechado, ou eu só consigo ver roda de bobo, eu não consigo ver um treino tático. Então, eu estava um pouco cansado também disso, e eu sempre fiz, Fábio e Quartarolo, o meu trabalho, eu me orgulho disso assim, a 100% de alegria. E eu sempre falei isso para os mais jovens também. Eu acho que a gente no jornalismo, principalmente esportivo, a gente precisa se tomar de um certo encantamento por aquele conteúdo, por aquelas coisas. A gente tem que gostar, assim, de futebol, tem que gostar de esporte, tem que viver, porque quando você vai falar sobre aquilo, você vai oferecer aquele conteúdo de maneira melhor para as pessoas. Quando você olha para aquilo com má vontade, como tantas vezes eu já vi colegas indo para o estádio, que saco isso aqui, mais isso aqui, para lá, então, no fundo aquilo ele vai passar algo pior. Então eu pude fazer isso, eu pude me administrar para que esse desenlace, para que esse fim do ciclo se desse dessa maneira. É meio diferente, é meio surpreendente, mas tive o apoio, por exemplo, em casa total, da minha galera e tal. Sei que outras oportunidades vão aparecer e eu vou ter como continuar contribuindo com aquilo que eu acho que é o que eu mais gosto de fazer, que é produzir conteúdo mesmo, que é contar as histórias e tal, seja no esporte, seja de outra forma, seja como for. Mas, enfim, estou leve com a decisão, como eu falei, é uma transição, como você disse, exatamente isso, é um cair a ficha depois de 35 anos, mas é algo que a gente sabe que iria acontecer, né? Todos nós sabemos que um dia qualquer relação profissional vai terminar, qualquer relação matrimonial vai terminar, porque o casamento vai acabar, um dos dois vai morrer, e a vida vai se esgotar também, vai acabar. Então, assim, tudo tem ciclos. Então, eu acho que a gente eu tento não significar demais assim, esse negócio como assim, uma coisa natural, assim, e foi muito bacana, assim, sabe, a maneira como a casa me tratou a vida inteira e nessa saída também. Eu tenho a sorte de ter como diretor lá o Renato Ribeiro, que é um cara que era colega nosso de rua, um repórter, e um brother, assim, um irmão, uma pessoa assim, de uma dignidade, assim, de uma postura realmente muito admirável, né? Então, todo o processo acabou acontecendo de maneira favorável, está acontecendo de maneira favorável, eu estou bem feliz e leve. Olha, só uma coisinha, Seródio.
é que você vai fazer a pergunta, é claro. Você falou umas coisas que é o que eu sinto. Quando alguém pergunta, você vai voltar a ser repórter no campo? Eu falo tudo isso que você falou. Mudou a cobertura, eu não quero ser intransigente. E outra coisa que você falou, né? E quando as pessoas, às vezes, me pedem para dar algumas palestrinhas aí, eu falo para os alunos. Eles perguntam isso. Fala, na minha época, vamos dizer, a minha época, né? A gente está vivo, então ainda estou na época, mas tudo bem. Na minha época não era melhor nem pior, era diferente. Eu coloco assim. E quando o prazeroso se torna pesaroso, é melhor parar. É melhor porque daí você faz mal para você mesmo e para as pessoas que estão do seu lado, né? Então, olha, parabéns, você resumiu tudo que eu, um velho repórter ainda, e hoje mais um cara que fala de futebol do que faz reportagem, mas você resumiu tudo que eu sinto. E outra, né? Eu venho de 2 embolias dessa Herói, assim não dá, né? Olha, foi uma resposta muito inteligente, para variar, né? Um cara muito inteligente, uma resposta muito inteligente, muito legal. E eu tenho uma curiosidade a respeito disso, Tino, porque tanto eu e o Quartarolo nós trabalhamos juntos quase que 25 anos. Eu trabalhei na Jovem Pan 25 anos. Quando eu saí da Jovem Pan e eu fui para o Corinthians, eu ainda acordava de madrugada para fazer boletim. Não sei se você ainda está nessa situação. Você ainda passa por isso? Não? Comigo acontece muito até agora sonhar, Seroli, sonhos. Eu sonho muito com o trabalho e é muito engraçado que às vezes não tem relação nenhuma, eu estou super tranquilo, super bem, mas os sonhos em geral são sempre uma roubada, não sei porquê, eu estou sempre atrasado, a gente não vai conseguir pegar o avião, nossa, o equipamento está com problema, eu não sei o que acontece, que os sonhos não são, sempre me trazem problemas de trabalho. Assim, hoje eu sonhei, Tino, que eu estava sem credencial para fazer um jogo. Isso, eu não consegui entrar. Isso, cara. Exatamente, umas coisas assim. E tem sonho que é pesadelo nessa profissão, a gente não sabe. Ô, Tino, eu falei para você sobre sua fase maratonista, mas você é multiesportista, quer dizer que você também gostava de atismo. Onde você guardou a caravela? Ele tinha uma caravela de 70 pés, viu, Quartarolo? Ele fala que era um pequeno veleiro. Olha uma caravela. Nada, que isso. Não, eu nunca tive caravela, muito menos. Não, eu há muitos anos gosto, sim, de vela, sou apaixonado por essa modalidade. Eu reconheço que não é uma modalidade difícil, fácil de se contar na televisão e tal. Eu tenho um amigo que diz assim, pô, as provas de vela são tão emocionantes quando ficar vendo a grama crescer no jardim. Mas eu gosto muito e sou um peladeiro da vela, né? Ou fui, porque hoje em dia eu não tenho mais, já tive 2 barquinhos, tive um barquinho um pouco maior e um outro pequenininho de disputar regata, assim, sem motor, mas sempre muito ligado ao mundo da vela, sempre gostei de trazer notícias da vela. Eu tinha um programa no Sport TV que se chamava Navegando, que a gente fazia mesmo no amor ali, na empolgação, e cobri vela nas Olimpíadas, e tenho amigos no meio da vela e tal, me orgulho muito, assim, e tenho muito prazer, assim, de acompanhar, de ver, mas tenho nenhum talento. E esporte, vocês sabem que fazer esporte depois de velho, como foi o meu caso, entrar para velho, é diferente de quem começa criança, né? Porque criança tem outra pegada, tem outra maneira. Mas gosto mesmo de esporte, assim, né? Eu gosto demais, assim, de um pouquinho de cada coisa. Assim. Tá, mas só para não perder a chance aqui. Me disseram que você não gosta muito de pedalar. Que história é essa que você foi para o Espírito Santo pedalando e resolveu acabar indo de ônibus? Rapaz, você foi buscar lá, você foi vasculhar lá nos arquivos. Ele é o meu pesquisador principal. Nossa, caramba! Pô, eu tinha 19 anos, lá se vão quase 40 anos. Pô. Eu gostava muito de pedalar, assim, pedalava o Rio de Janeiro todo aqui e tal. E aí eu e um amigo inventamos de ir do Rio a Marataízes, no Espírito Santo, de bicicleta. E fomos, assim, a gente treinava, andava uns 70 quilômetros aqui pelo Rio, assim, num domingo e tal, e encaramos, era para fazer em 3 dias, e assim eu fiz em 3 dias, encarei, fui até a fim, só que ele teve um problema perto de Macaé,
e teve que pedir um socorro, foi hospitalizado, acabou tendo tuberculose, pegamos uma chuva, não sei o quê, mas foi uma aventura maravilhosa, assim, foi inesquecível para mim. Você foi buscar lá no baúzão mesmo. Mas, meu caro Tino Scheide, ou melhor, Tino Marcos, o homem da vela. O Tino, toda vez que a gente fez cobertura, que conversa a respeito, né, da imprensa, eu sempre ouvi só elogios à sua pessoa, não só o profissional que você é um extraordinário profissional, considerado o Pelé dos repórteres da TV, mas todo mundo fala bem do Tino. Eu nunca vi o Tino destratar alguém. Eu sou um cara chato, já devo ter pisado no pé de alguém e peço desculpas se estão me vendo. Mas o Tino é um cara cordato, tranquilo. Eu, por exemplo, pro dia minha mulher, e quando ela fala Luiz Carlos Quartarolo, é porque ela tá brava. Você tá muito chato. Mas um dia só, no ano, eu posso ficar chato. Os outros 364 eu fico mais maleável. Agora, eu nunca vi você bravo, você tá sempre com esse sorriso bonito, um cara que tenta ajudar as pessoas. Vi você fazer isso com gente, inclusive, de outras TVs. Nunca, sabe? Mas tem alguma coisa que te irritou em alguma cobertura, alguma coisa, que fala, nossa, hoje não dá, hoje eu vou ser o Tino chato. Teve algo assim? Olha, Quartarolo, eu vou te confessar um negócio que um arrependimento, assim, né? Não era nada demais também, mas eu lembro que era a Copa de 98 e eu precisava gravar um boletim muito rápido, com muita urgência, assim, depois de um jogo e tal, e um cara se posicionou, isso na arquibancada ali dos estádios lá da França, e um cara se posicionou grudado atrás de mim, e aí eu pedi a ele para sair, o cara, tal, se eu chegava para cá, o cara chegava para lá, eu chegava para cá, eu chegava para lá, e aquilo foi, eu vou perder a paciência com você, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar, me dá aqui um minuto para eu gravar, desce ali mais um pouco, me libera, o cara não saía, eu empurrei o sujeito. Eu empurrei o cara e ele saiu trupicando para baixo e ali eu consegui gravar. E aí imediatamente o cara que estava comigo, o produtor, levou a fita, né, que era na época a fita correndo. E eu tremia. Aquilo era um negócio, não era eu fazendo aquilo. E eu fui procurar o cara e tal. E fui entender que o cara não era brasileiro. Ele todo vestido de brasileiro, com faixa, com camisa, com bandeira, com não sei o quê. E ele não era um brasileiro, talvez um francês, alguma coisa. O cara, agora, ele estava entendendo o que eu estava pedindo a ele, evidentemente. Mas, enfim, houve algumas situações assim, e eu realmente sou uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem uma natureza média serena, mas, rapaz, quando eu saio do sério, o negócio também fica difícil, assim. Parece que é uma característica mesmo das pessoas mais tranquilas, né? Quando saem do sério, assim, ficam... Então, assim, tive algumas explosões, assim, trabalhando, e a gente tem um sangue quente ali que fica na hora, às vezes é muito difícil, você sabe disso, né? Às vezes levando cotoveladas, ou de alguma maneira, sem querer também, mas atingindo alguém. Tem coisas, assim, que fazem parte da profissão e que cutucam a gente no emocional mesmo, né? A gente é mais ou menos tolerante àquilo. Mas algumas vezes eu explodi, sim. Eu tenho que confessar que nem sempre segurei a onda, não. Em 58 anos, né, Tino? Umas 3 vezes, né? Tá bom, né? A média tá boa, né, Serote? Tá boa. Mas deixa eu mudar um pouco o foco do negócio. Porque ficar bravo, uma vez ele conseguiu ficar. Também, né? Ninguém é de ferro. Mas o Tino teve grandes amigos, como você teve, como eu também tive. A relação que a gente tem com os entrevistados do dia a dia, muitas vezes é uma relação de amizade mesmo. Eu tive vários amigos como jogadores de futebol e o Tino também teve. E a gente fala muito sobre Romário e Ronaldo Fenômeno, grandes relações que você teve dentro do esporte. Você também considera esses dois personagens os caras marcantes na tua carreira, Tino? Olha, será que você tocou em dois dos tops, assim, para mim, de jogadores na carreira, assim. Eu acho que eu sou muito grato a eles pelo carinho, pela atenção, assim, pelo espaço que eles sempre me deram.
Pô, o Romário, ele chegou a dar entrevista para mim em 94 no meu quarto no hotel. Assim, ele tinha muita confiança em mim, e eu sempre me beneficiei disso e sou muito grato. Sempre tive com eles uma postura, assim, que sempre dentro do âmbito profissional, quer dizer, nunca eles entenderam que eu estava, de alguma forma, para falar só o que eles queriam. Quantas vezes eu fiz perguntas incômodas e textos difíceis para eles em matérias e tal. Então, é uma relação construída muito a partir disso. Eu lembro, inclusive, uma vez que o Romário perguntou para mim, eu ainda muito jovem também, tá? Ele falou assim, quero ver se é parceiro mesmo. Se eu estou aqui de folga, não sei o quê, saio para a noite e volto, você me flagra aqui voltando, não sei o quê, você dá essa notícia? Eu falei assim, Romário, se você está de folga, acho que não é relevante. Eu acho que você tem a sua vida, você faz o que você quiser. Agora, se o cara marcou 10 da noite, você chegou às 2 da manhã e eu tenho essa informação, eu vou ter que dar essa informação. Essa informação eu vou dar. Aí ele falou assim, tá vendo? Por isso que a gente acha que tá lidando com um parceiro, mas, pô, não sei o que, não pode confiar. Aí acabou a conversa ali. Tempos depois, ele me procurou para falar sobre aquela... Pô, fiquei pensando naquele negócio. Você tá certo, parceiro. Você não tá errado, não. Eu entendo, tá? Eu te respeito também pela maneira como você tá certo. Então, assim, eu acho que a postura da gente tem que ser isso aí, assim, eu falo com os jovens, assim, que credibilidade é uma poupança que a gente bota uma moedinha todo dia. E que você pode quebrar aquele cofrinho se você fizer uma M, né? Se você sair muito daquilo. Então é algo para ter muito, mas assim me orgulho demais assim e hoje me sinto assim amigo deles mesmo, assim, são pessoas com quem eu falo e já rimos muito, já tivemos e são facetas, né, gente? Eu acho que assim a gente no mundo é regido por isso, né? Quer dizer, eu vou encontrar o Quartarolo amanhã numa praça, e digo, pô, o Quartarolo, a gente junto na Copa, aquilo, só é a faceta que nos une. Eu não sei da esposa dele, eu não sei da família dele, ele também não sabe da minha. Aquilo é o que nos une. Então, quando eu falo de Romário, o Romário, por exemplo, é um político. Eu não sei se eu tenho afinidades políticas com o Romário. Agora, a faceta que eu tenho, que eu guardo é essa, do jogador, do cara que foi sempre direito comigo, correto, e fico com essa faceta. A do Ronaldo também, não é a faceta do empresário, não sei o quê, é o do cara que, então, a gente fica com essas abordagens, né, que a gente teve, e sim, muito me orgulho de ter podido conviver com os dois, os heróis. Somos seres humanos, né? Seres humanos. Claro. E é muito legal, até vou contar um negócio rápido aqui. Minha mãe faleceu, eu estava cobrindo a seleção brasileira em Foz do Iguaçu. O Brasil tinha perdido para o Paraguai a jogar contra a Argentina, o Cafu sumiu. Não sei se você lembra dessa história. Lembro, claro. Minha mãe morreu. E eu tomei a notícia, estava do lado do Carmona, junto com os jogadores que estavam indo para a coletiva, o Rivaldo ia dar uma declaração contra o Pelé, porque o Pelé tinha falado um negócio que eles não gostaram lá. Eles ficaram sabendo, Tino, o que aconteceu. O Rivaldo pegou o meu gravador, chamou o moleque lá, que era o Ronaldinho Gaúcho, falou, ó, ele não vai poder ir entrar na coletiva, você vai lá, fica só segurando isso, você entendeu? Olha só. E a entrevista que eu pus no ar na Jovem Pan não fui nem eu, foi o Ronaldinho Gaúcho. Olha isso. Isso são fatos que acontecem no dia a dia, porque somos humanos e as pessoas não sabem que essa relação humana existe. Pode continuar fazendo pergunta, Quartarolo. Não, fantástica a história. A história já conhecia. O Ronaldinho Gaúcho dentuço ainda, né? Carequinho. Cabelinho curtinho. Jogou contra a Venezuela, fez aquele golaço que o Galvão Bueno narrou maravilhosamente bem, com certeza você estava lá. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Depois continuou fazendo muito tempo. Ô, Tino, uma pergunta, eu não sei como você vai encarar essa pergunta, mas é uma pergunta normal, e sem ser pejorativo mais uma vez. Te assustou a maneira como o amigo, considero amigo, e acho que é seu amigo também, com certeza, a maneira como o Mauro Naves saiu da Globo, ou seja, ele caiu numa armadilha, o que aconteceu? Eu não estou dizendo que sacanearam ele, eu quero a maneira como saiu o Mauro Naves da Globo. Incomodou? Aquilo foi muito dolorido, muito mesmo para todos nós, assim, que convivemos com o Mauro tantos anos e estávamos mergulhados ali em dias que antecediam a Copa América.
foi um trauma realmente, foi um baque, algo muito doloroso. Olha, o que eu posso dizer é que ele acabou se vendo, né, numa situação muito difícil, muito complicada, muito embaraçosa, né? E, e assim, eu sou, pô, tenho por ele assim um sentimento de muita amizade. A gente durante tantos anos dividiu harmoniosamente a cobertura de seleção brasileira e outros também e tal. Então eu vejo, eu tenho entendimento assim de todos os lados, assim, né? Eu acho que foi o afã do repórter querer cultivar ali um furo que seria mundial, né? Um furo de alcance mundial, e de maneira muito sigilosa, uma coisa muito fechada, né? Mas tão fechada que a própria empresa não ficou sabendo do processo, né? Então foi isso que, quando o caso veio à tona e dava luz assim aos fatos, a Globo se sentiu assim surpreendida e tomou uma decisão muito rápida, né? De afastar o Mauro. Sim, de maneira súbita, né? Então foi muito duro para todos nós. Mas eu acho que eu não posso entrar em juízo de mérito, assim, de valor, sabe? Se alguém estava certo, se estava errado. O que eu vejo assim como uma tentativa, né, de um repórter diante de um caso extraordinário e tal, dele segurar aquela informação e aquilo depois ser colocado para o público, para as pessoas em geral, de uma maneira muito escancarada, e ele se viu... E para ele foi muito difícil, foi uma experiência dura de ultrapassar, né? Mas felizmente ele voltou a ser rapidamente o Maurão, com aquele sorriso enorme, um ótimo comentarista. Meu pai, antes de falecer, dizia que ele via tudo, né? Ele via tudo quanto é mesa redonda, tudo quanto é resenha. Ele falava, para mim o Mauro é o melhor da Fox e tal. Pô, que bacana. Assim, o cara pegou uma função nova e aprendeu a ser feliz nela. Então é isso. Tudo passa, né, amigos, né, Seródio, né, Quartarolo? Tudo tem seu tempo, e agora tudo já voltou a ficar bom, ele já está alegre, está feliz. Amanhã teremos dificuldade, não, amanhã vai acontecer alguma coisa, e esse é o mundo que a gente vive. Assim, enfrentando os problemas. Eu trabalhei com ele na Fox, né? Cada um na sua casa, como você está vendo aí. Realmente ele foi um sucesso estrondoso. Agora está na ESPN, nos canais Disney. Realmente ele é maravilhoso. E a gente não julga mesmo, você tem razão. A gente lamenta a situação, mas não tem como julgar, né? Mas a amizade pelo Mauro, o respeito continua, com certeza. E você falou bem, ele encontrou um caminho legal, ele conhece futebol, né? Uma coisa que você vai fazer também tirando de letra, porque a gente de viver tanto na beira do gramado, é impossível não ter aprendido alguma coisa, né, Seródio? Verdade. E, ó, o Tino falou sobre credibilidade, que é como se fosse um cofrinho. Não estou fazendo nenhum julgamento, mas o Mauro sabe que no meu cofrinho de credibilidade ele está com a burra cheia. Sabe, e você também falou, Tino, que tudo passa. Uhum. E aí, não sei por que veio na minha cabeça o Vanderlei Cordeiro de Lima. Esse não passou, né? Ele ficou com a medalha de bronze. Aliás, eu queria que você contasse um pouco essa história, que foi você quem pegou ele naquele tumulto todo da Olimpíada. Olha, aquilo foi um episódio muito especial. Voltando a falar do Renato Ribeiro, que é esse diretor hoje da Globo, ele era repórter e cobria atletismo nessa Olimpíada. E tinha dado água para ele na Olimpíada inteira. Aquele Jadel Gregório, saltador, não tinha conseguido medalha, era favorito. 4% também não arrumou nada. E aí, no último dia, o João Barbosa, que era o nosso chefe, ele falou: ô Tino, você já cobriu tantas medalhas no iatismo, no judô, eu vou te botar numa prova que eu sei que você gosta, que é maratona, que é um negócio que te interessa, uma prova charmosa ali e tal. Sai, larga em Maratona, na cidade de Maratona, e chega em Atenas, então tem todo um charme e tal. E aí eu vou dar para o Renato uma matéria assim, de balanço do Fantástico, porque afinal de contas ele, coitado, não conseguiu cobrir nenhuma medalha.
E aí lá vou eu para fazer essa prova simbólica de encerramento. Aí um brasileirinho lá começa a liderar. Tinha pouca imprensa, a gente esperava no estádio Panathinaikos, que é aquele estádio antológico de 1896, a primeira Olimpíada dos Jogos Modernos. Ali chegava a maratona e vimos pelo telão aquilo tudo acontecer. E aí a imprensa começou a chegar, mas a gente já estava ali na pole position ali para esperar o Vanderlei. Quando ele veio, ele se ajoelhou na nossa frente. Foi muito emocionante. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira, eu diria. Assim, aquele, sabe? Pela maneira como ele reagiu. Porque o Vanderlei, naquele momento, ele já tinha perdoado aquele padre irlandês, aquele maluco que agarrou ele no quilômetro 35. Ele já chegou fazendo aviãozinho, rindo, e perdoou o cara. Ele estava contente com o bronze, ele poderia ter sido ouro, mas não chegou com a carga. E eu cobrando dele, fazendo perguntas, assim, querendo que ele... Eu indignado, todo mundo indignado, querendo falar sobre aquilo, e ele era pura paz, ele era pura serenidade. Então, um exemplo de vida, um exemplo de maneira, assim, para mim, de encarar. Aquilo aconteceu, posso fazer alguma coisa? Não posso ser bronze? Posso, fui bronze, tá ótimo, tá lindo, eu não esperava nem se tá no pódio, tô no pódio, tá ótimo. Tanto que ganhou a medalha de Barão de Coubertin, que é uma medalha de honra máxima, né, do olimpismo. Uma história realmente maravilhosa. É outro cara também, outro atleta com quem eu criei um vínculo muito grande. Depois visitei o Vanderlei lá na fazenda dele, no Paraná, tive outros contatos com ele, uma figura humana incrível, né? É aquela essência do brasileiro, né? O brasileiro filho de nordestinos que migraram para o interior do Paraná para tentar a vida ali no campo. Aí tem um menino magrinho que começa a correr com tênis furado, que ganha um tênis, aquela história toda, e vira um medalhista olímpico com uma história dessa. É fabuloso. Isso é esporte. É verdade. Parabéns, história humana além do esporte. Aliás, o esporte tem tudo que pode dar exemplo para nós. Já estamos encerrando, porque realmente estamos tomando muito o seu tempo. Mas eu tenho mais uma perguntinha para você. Sim. Aliás, viu, Cerotti, você viu como é que é, né? Tem goleiro que chama gol. Tem artilheiro que a bola procura. E tem repórter que chama medalha. Esse aqui no Marcos. Quando ele tá, o cara ganha. Ô, Tino, eu não vou pedir para você citar um só, que eu acho que daí seria muito difícil, né? Porque você tem que... Mas 5 dos maiores atletas, pode valer qualquer esporte, que você entrevistou, que você realmente tem essa análise de que o cara, esse é o cara. Vamos lá, vamos pensar. Pelé, sem dúvida, está acima de tudo e de todos. Aquela palavra nova, no outro patamar. Outro patamar, essa palavra nova, criada pelo Bruno Henrique. Eu posso dizer que como personalidade assim, do futebol, o Maradona também, tive uma alegria de entrevistar o Maradona. Tive a alegria de entrevistar o Di Stefano. Tive a alegria de entrevistar o Zico. E estamos aí com 4, né? Estamos aí com 4. Não tive a alegria de entrevistar o Garrincha, ele estaria assim, porque eu tô considerando isso como, assim, dentro daquilo que eu vejo como os maiores, assim, da história que eu possa ter entrevistado. Assim, que me ocorra agora, vou colocar o Rivelino na quinta colocação. Para mim, esse é meu pódio de ouro. Bom, tem também o Cristiano Ronaldo, que é também um cara assim que está ali junto com o Riva, então, ali roubando uma sexta colocação ali. E bom, hein, Cerotti? Agora, Tino, eu vou me despedir de você agradecendo muito de coração a tua participação. Você é um cara fantástico. É para mim uma honra poder conversar com você. Mas eu vou brincar com você aqui. Eu espero que você leve na brincadeira, porque eu não tenho nenhum dom para Clodovil. Mas eu quero que você olhe na lente, na verdade, e me diga uma coisa. Você fez o especial da Globo para a Olimpíada de Tóquio. Uhum. Você, por um acaso, estava pensando em fazer a despedida em Tóquio? E a pandemia acabou atrapalhando o teu sonho? Não, Sarod, sinceramente não. Estou preparando, ainda estou empacotando, digamos assim, essa série olímpica que vou deixar pronta. Tomara que tenha Olimpíada, né? Para que essa série possa ser exibida, porque foi muito bonita, muito bem captada e tal.
mas eu já tinha no meu horizonte conversado com a direção de não ir à Olimpíada. Dentro daquele processo que eu vinha falando com vocês no início da nossa conversa, de começar a desacelerar e tal, então eu já não queria ir à Olimpíada, já não estava nos meus planos. E estava nos meus planos continuar fazendo as matérias de fôlego, as matérias mais especiais, que é aquilo que mais me realiza, né? Assim, essas séries que a gente faz, um Globo Repórter, uma matéria especial para o Esporte Espetacular. Mas aí veio a pandemia e ceifou esse tipo de segmento totalmente, né? A gente não tem mais como fazer as viagens, como, né, reunir uma equipe de captação legal e tal. Então, isso ficou muito difícil. Mas então, respondendo a sua pergunta, não, eu tenho muita vontade. A vida é muito engraçada, a gente está sempre querendo o contrário, né? O ser humano está sempre querendo o contrário. Qual jornalista esportivo que não quer uma Olimpíada? Qual jornalista esportivo que não quer uma Copa do Mundo? Pois eu digo para vocês, no fundo do coração, que o meu desejo no momento é poder sentar na poltrona, gostosamente, de repente tomar uma cervejinha, um vinho ou nada, e acompanhar, saborear os Jogos Olímpicos inteiros, vendo como telespectador, a Copa do Mundo inteira vendo como telespectador, com tempo para isso. É engraçado, né? Mas é a pura verdade. Papai Noel dizendo que gosta de presente no Natal, né? Também. É uma coisa legal, isso que ele falou também, porque é uma sensação do repórter que está na cobertura. Quem vai à Copa, a gente brinca, ele não vê a Copa, ele vê uma parte. Isso. O Tino viu os Jogos do Brasil. Exato. E aqui você vê tudo, né? Então, você não viu, você vai ver alguns pedaços depois, mas você viu quantos jogos vão dizer de outros times? Muito pouco, né? Isso, muito poucos, quase nada. Quase nada. A gente não tem tempo, né, Patrão? É exatamente isso, é importante dizer isso, né? Porque são matérias, são boletins, são coisas que a gente passa o dia inteiro, deslocamentos e tal, e a gente está... Quantas vezes eu ficava de longe vendo uma disputa de pênaltis assim, editando uma matéria aqui correndo ou tal. A gente não consegue, mas minha hora vai chegar. Está chegando. Vai chegar. 2022 está chegando aí. Dizem que é o ano que vem, porque até o calendário está louco. Tino, obrigado pela sua participação. Estou muito feliz em te ver, falar com você. Legal. Esse seu sorriso bonito aí sempre é uma motivação a mais para a gente. Já falamos tanto do respeito que nós temos por você. E todo final de programa aqui, quando acabar a pandemia, eu vou perder um bom dinheiro, mas é promessa que eu vou cumprir, se Deus quiser. Até porque promessas nos mantém vivos. Uhum. Porque a coisa mais barata que nós tínhamos são as mais caras hoje, que é um abraço, um beijo, conviver com as pessoas, poder conversar assim, olhando no olho, né? Discutir, contar aquelas mentiras que a gente costumava contar, as mesmas histórias. Isso a gente não está conseguindo fazer, infelizmente. Sim. E um dia isso vai acabar, se Deus quiser, vai passar. O dia que passar, eu estou prometendo aos meus convidados aqui, aos entrevistados meus e do Serode, que a gente vai ter um dia para sentar, tomar cerveja, jogar a conversa fora, olhar no olho, chorar, sorrir, dar um beijo no rosto dos amigos. É isso que eu mais quero nesse momento, que são as coisas mais baratas, mas nesse momento as mais caras do mundo. Tino, olha, muito obrigado pela sua participação. Sei que o Serode quer te dar um forte abraço também. Não leve em consideração os cenários, não é global. Você viu? Tem alguns troféus ali, tem mais de 1000 escondidos. Tem um monte de papel ali. E esse aqui tá escondido no armário lá, porque ele está mudando de casa, que ele comprou uma em Paris, mas não pôde ir para lá por causa da pandemia. Tino, obrigado, cara. Obrigado. Obrigado demais, cara. Um beijo para você. Eu tenho um grande respeito por você. Você é um professor para mim, não foi uma entrevista, foi uma aula. Antes do Serode terminar, eu queria dizer que foi uma alegria imensa, Batalhão, te rever, essa simpatia, essa docilidade tua de sempre, que eu acompanho há tantos anos e admiro. Foi uma delícia, adorei mesmo. Muito obrigado, valeu. Obrigado você. Um beijo no teu coração, obrigado mesmo, viu, Tino? Valeu, Serode, estamos juntos. Valeu, gente. Se cuidem. Vamos nos cuidar. Futebol em Rede Entrevista, um personagem extraordinário hoje, uma nobreza da imprensa esportiva do Brasil, do mundo, um repórter internacional, num patamar altíssimo, como diria o grande Bruno Henrique, mas é verdade. Um abraço, gente. Falamos com Tino Marcos, aqui no Futebol em Rede Entrevista. Vem pra rede você também. Valeu.